Olá, jovem jurista, meu nome é Ronaldo Bastos, eu sou doutor em Direito e hoje eu quero falar para vocês sobre o direito à vida, fazer uma introdução ao direito à vida. O que é o direito à vida, quem é seu titular, o que é esse negócio de direito de defesa, dever de proteção, quais são as normas internacionais e algumas normatizações previstas na própria Constituição Federal sobre o direito à vida. Se você precisa desse tema para sua faculdade, para o seu concurso, mas principalmente se você precisa fundamentar uma petição no que atina ao direito à vida, sei lá, você é um advogado que está pleiteando que o seu cliente faça uma cirurgia de urgência que o plano não autorizou. Você vai ter que colocar na fundamentação algumas questões do direito à vida, mas você não é um constitucionalista, então o que eu estou querendo lhe mostrar aqui lhe ensinar, como eu faço no meu curso de prática, alguma fundamentação que você pode colocar sobre o direito à vida e depois você entra na fundamentação jurídica do seu direito específico. Se você tiver interesse em cursar um curso de formação de juristas que tem um módulo exclusivo sobre direitos fundamentais, questões práticas envolvendo direitos fundamentais que todos os juristas devem saber de qualquer área, você pode acessar no link na descrição. Então vamos começar a aula de hoje sobre o direito à vida. O que é que diz o artigo 5º? Todos são iguais perante a lei, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Não é à toa que esse termo vida está em primeiro lugar, lá no artigo 5º, que trata dos direitos e garantias fundamentais. Mas não apenas isso. Um dos fundamentos do Estado brasileiro é a dignidade da pessoa humana. Então, está lá no artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem por fundamentos, inciso 3, dignidade da pessoa humana, né? Então, veja que esses dois dispositivos eu quero usar como metáfora para dar o conceito de vida, da proteção à vida no sistema constitucional brasileiro. Porque a proteção à vida tem duas vertentes, esse conceito. Então, o que é a vida no ordenamento constitucional brasileiro? Primeiro, o direito de existir, de não ser morto. Por isso que a primeira garantia fundamental é o direito à vida. Se você gosta de filosofia política, você sabe que uma das grandes fundamentações do poder do Estado foi dada por um grupo de filósofos chamado de contratualistas. Esses contratualistas como Jean-Jacques Rousseau, John Locke, Montesquieu, eles diziam que existia uma espécie de contrato social em que os indivíduos abdicavam de parte da sua liberdade, transferiam essa liberdade para o Estado e o Estado, em troca, protegia esses indivíduos, protegia a vida desses indivíduos. É por isso que Thomas Hobbes disse que o primeiro direito natural, que ele chamava na época, era o direito à vida, de modo que se o Estado quisesse tirar sua vida com a pena de morte, você tinha o direito de desrespeitar todas as normas desse Estado. Lembre-se que Hobbes foi o pai do positivismo. Então ele dizia, a sua vida é tão essencial que se o Estado, que surgiu com essa função de proteger a sua vida, quiser lhe tirar a vida, o Estado está rompendo o contrato social e você pode fazer o que quiser. Então a primeira dimensão do direito à vida é o direito de existir e o direito de não ser morto. Mas não é existir de qualquer forma. Essa primeira dimensão estaria albergada ali pelo artigo 5º, né, que diz que é um direito fundamental o direito à vida. Não é existir de qualquer forma. Você tem que existir com padrões mínimos segundo determinado contexto e segundo determinado país. Acredita que são os padrões mínimos de dignidade. Então, é o direito à integridade física, sim, mas o direito também à integridade moral.
É isso que a gente chama de dignidade da pessoa humana. A pessoa humana a proteção à pessoa humana ser um grande objetivo, um grande fundamento de toda política de Estado. Então, o que é a vida na Constituição Federal? É o direito de existir e não ser morto e o direito de ter uma vida digna, com integridade tanto física quanto moral. Esse é o grande conceito de vida. Quem é o titular? Quem é o titular do direito à vida? O titular é a pessoa humana, né? Basta ser humano que você é titular do direito à vida, cabendo a você reivindicar por si ou através de representantes, no caso de incapazes, a proteção do seu direito à vida, né? Então, o próprio fato de ser geneticamente, biologicamente humano já automaticamente lhe dá essa proteção. É por isso que o STF considerou, fez uma interpretação conforme para considerar aquela redação do artigo 5º, do caput do artigo 5º, que diz que só terão direitos fundamentais, os brasileiros, obviamente, e os estrangeiros, desde que residentes no país. O STF diz que isso é uma impropriedade, porque basta o fato de ser humano que vai ter o gozo dos direitos fundamentais. Imagine um estrangeiro que esteja no evento esportivo, ele não tem direito à vida, ele não tem direito à liberdade, ele não pode impetrar um habeas corpus, um mandado de segurança, o que seria um absurdo. Então, o titular não é o cidadão brasileiro. O titular do direito à vida é a pessoa humana, né? E aí o direito à vida, ele tem duas dimensões que eu posso trazer para vocês. Tanto a dimensão do direito de defesa, quanto a dimensão do dever de proteção. Se você acompanhou a minha aula sobre direito objetivo versus direito subjetivo, eu falei para vocês que uma vertente se dá o direito subjetivo a uma pessoa, a outra pessoa, a contraparte na relação tem um dever jurídico. Então todo direito subjetivo implica um dever jurídico. Vou deixar aqui no card essa aula sobre direito objetivo versus direito subjetivo. Vamos falar primeiramente do direito de defesa. O que é o direito de defesa? Você, enquanto pessoa humana, tem o direito de usar todos os meios adequados para manter a sua própria vida. Isso significa que aqueles indivíduos que queiram ceifar a sua vida, que queiram lhe matar, eles estão cometendo ilícito, né? Então você tem o direito de proteger a sua própria vida. É por isso que lá no Código Penal é um excludente de ilicitude a legítima defesa, o exercício regular do direito, o estado de necessidade, porque as pessoas têm o direito de manter a própria vida. E se a pessoa tem um direito subjetivo de manter a própria vida, alguém tem um dever jurídico. Tanto os outros indivíduos quanto o Estado. O Estado tem um dever de proteção. O Estado é obrigado a proteger a vida das pessoas que aqui estão, sejam seus cidadãos ou não. Isso com atividade de polícia, isso com o sistema prisional, isso com o poder judiciário, né? São instituições do Estado que têm o dever de proteger a vida daqueles que aqui estão, não apenas os cidadãos. Então é por isso que o Estado passa a punir determinadas condutas que atentem contra a vida, como crimes dolosos contra a vida, no caso de homicídios, no caso de latrocínio, né, que é o roubo seguido de morte, no caso da toda aquela seção sobre periclitação da vida e da saúde, você transmitir uma doença letal como o HIV por uma pessoa de forma intencional, você está atentando contra a vida dessa pessoa. Então tem todo um ordenamento criminal que fala sobre a proteção, o dever de proteção do Estado em relação à vida. E aí, para você colocar na sua petição, eu vou mencionar tanto normas internacionais quanto normas nacionais que você pode mencionar se você quer robustecer a sua petição que trata do direito à vida. Então, uma norma internacional, poderia citar várias, mas uma que eu colocaria é uma das normas mais importantes, que é o Pacto de Direitos Civis e Políticos, lá de 1966, da Organização das Nações Unidas. O Pacto de Direitos Civis e Políticos fala que o direito à vida é inerente à pessoa humana
Este direito deve ser protegido pela lei e ninguém poderá ser arbitrariamente privado da sua própria vida. Veja essa primeira disposição. O direito à vida é inerente à pessoa humana. Veja que se você é advogado de uma pessoa, de um estrangeiro que está aqui residente, isso é interessantíssimo colocar aqui para já mostrar, apesar de existir esse precedente do Supremo, para mostrar que essa redação da Constituição tem que ser interpretada de acordo com a Constituição inteira. A Constituição obriga o Estado brasileiro a respeitar os direitos humanos. Então, um estrangeiro que está aqui, ele tem os direitos fundamentais pelo simples fato de ele ser uma pessoa humana, né? Então, essa disposição, o direito à vida é inerente à pessoa humana, é uma disposição fundamental para ter na sua petição. Esse direito, diz o pacto, deve ser protegido pela lei. Imagine uma legislação que periclita a vida de uma pessoa, que põe em risco a vida de uma pessoa. Você pode mostrar que essa legislação pode ser inconstitucional e mais, ela pode ser contrária às convenções internacionais que o Brasil ratificou e se obrigou a cumprir, né? Isso é interessante. E ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua própria vida. Vão ter várias situações em que você pode usar essa disposição internacional. É óbvio que isso fortalece a sua petição. É óbvio que você mostra ao juiz que você não é um desqualificado, que você tem inclusive atenção a questões internacionais, né? Na Constituição Federal, a primeira questão que temos que falar, e que falamos no início do vídeo, é o próprio caput do artigo 5º. O direito à vida é o primeiro direito descrito no caput do artigo 5º. Mais do que isso, a dignidade da pessoa humana está entre os fundamentos da República Federativa do Brasil. Então isso tem que estar na sua petição. A Constituição proíbe a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, lá do 84, inciso 19, né? Então, veja que é uma política do Estado brasileiro proteger a vida daqueles que aqui estão. O Estado brasileiro, ele se compromete a punir atentados contra a vida das pessoas, todas as disposições do Código Penal. É um dispositivo constitucional que diz que o Tribunal do Júri é competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, né? São os crimes, os atentados mais duros e mais significantes, e é por isso que é atribuído à própria cidadania esse julgamento, e não um juiz togado, um juiz concursado, né? Isso é tão importante que os próprios cidadãos têm a obrigatoriedade de desenvolver um repertório para saber punir esses atentados dolosos contra a vida, né? E aí, você pode até citar, se você for da área de meio ambiente, você pode citar o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 5, em que é dever do Estado controlar o uso de técnicas e substâncias que comprometam o risco à vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Veja que o risco à vida, aquele negócio que eu disse, direito de existir e não ser morto, e a qualidade de vida, dignidade da pessoa humana. Então, são vários dispositivos na Constituição, eu citei alguns, né? Uma aula completa sobre o direito à vida você vai ter lá no módulo 3 do meu curso, que é o módulo de Prática em Direitos Fundamentais. É uma aula super complexa, quase 1 hora de aula. Então convido você a fazer o meu curso, se inscrever no meu curso de praticajurídica.com, cujo link está na descrição desse vídeo. Espero que você tenha gostado dessa aula, essa introdução sobre o direito à vida. Até uma próxima.